Olá, pessoal! Hoje a gente está aqui em mais um Teática Imersiva, onde a gente aprende com a teoria e prática dos nossos entrevistados. E hoje a gente está aqui com a Paula Gabriela. Oi, Paula, tudo bem? Oi, tudo bom? Então, gente, apresentando melhor um pouquinho a Paula, eu vou apresentar aqui ela para vocês. Então, a Paula Gabriela, ela tem 20 anos, ela é natural de São Bento do Sapucaí, São Paulo. Ela reside em Foz do Iguaçu, Paraná. Ela é instrutora de informática, acadêmica de nutrição, voluntária e docente da Sinvex e coordenadora geral dos Greenvex e participa do Greenvex Conceição dos Ouros, né, Paula? Isso mesmo. Então, para começar, eu gostaria de pedir para você explicar o que é o Greenvex, né, para o pessoal que não conhece nada do nosso canal, não conhece a instituição, né? Certo, Isa. Então, o Greenvex, né, é o grupo de inversores existenciais. O Greenvex, ele é um grupo vinculado à Sinvex, onde o objetivo é o estudo, pesquisa e debate sobre a técnica da inversão existencial. É um grupo formado por aplicantes da técnica da Invex, né? E ele funciona através de reuniões, né, periódicas com o objetivo de realmente, né, estudar, debater e aprofundar na teática da técnica da inversão existencial. Tanto que os membros, né, são inversores existenciais. Você poderia explicar um pouquinho para quem não conhece também como é que funcionam as reuniões? Sim, normalmente as reuniões do Greenvex, elas ocorrem com uma periodicidade de semanal. E dentro das atividades do Greenvex, né, podem ter Invexos balanços, ou seja, ter momentos ali onde as pessoas vão fazer um balanço da própria aplicação da Invex. Tem diversas atividades, né, essa é uma delas. Tem algumas atividades de seminário de pesquisa, onde os membros podem trazer algumas pesquisas que estão em andamento, ou fazer uma apresentação sobre cada fundamento técnico da Invex, o estudo da própria bibliografia técnica da inversão existencial, né, ou seja, o estudo dos 700 experimentos, do livro Inversão Existencial. Então, assim, existe uma série de atividades que são desenvolvidas nesse período semanal, né, cada Greenvex define um horário ali, né, toda semana para ter esse tipo de discussão, né, e também cada Greenvex, né, de acordo com o seu momento, tempo de aplicação da Invex dos membros, tempo do próprio Greenvex, podem definir as prioridades do grupo. Então, por exemplo, alguns Greenvex que estão iniciando, né, vão, de repente, recorrer mais aos estudos das bases da Invexologia, e alguns grupos, de repente, que estão mais maduros, vão, de repente, fazer alguns projetos mais desafiadores, vamos dizer assim, como, por exemplo, um simpósio do Greenvex, de repente as atividades vão ser até voltadas, né, para a elaboração desse projeto. Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, agora passando um pouco mais para o assunto que a gente quer trazer aqui hoje, que é... você fundou um Greenvex, né? E aí eu queria saber qual foi a sua principal motivação para fundar o Greenvex Conceição. Você veio para cá em 2017, né, fazer a semana da Invex, e foi quando eu te conheci, e a gente, todo mundo que estava lá presente viu que você estava muito motivada a criar o Greenvex, que você estava muito engajada, motivada, e eu queria entender, né, qual foi a sua principal motivação para fundar o Greenvex, e se você puder também comentar um pouco de como foi essa semana da Invex para você. Então, tudo aconteceu, né, quando eu assisti uma tertúlia, né, com o tema Greenvexologia, né, até da professora Ibis. E ela estava ali discutindo, né, sobre o Greenvex, como funcionava o Greenvex, e quando eu vi aquilo lá, né, eu falei, nossa, eu preciso participar de um Greenvex. E aí foi também no momento que eu me posicionei enquanto aplicante da Invex. Eu falei, não, a Invex é pra mim, é isso que eu quero pra minha vida, e eu quero participar de um Greenvex. E aí, né, eu mandei mensagem para a Ibis, ela era coordenadora geral dos Greenvexes na época, e na época eu queria participar do Greenvex São Paulo, né, porque era o mais próximo ali de mim, porque eu morava no sul de Minas. E aí eu não tinha alguns pré-requisitos, né, que precisava ali para participar do Greenvex enquanto membro. E aí ela me deu algumas dicas ali, né, sobre como que eu poderia
né, ir atrás desses pré-requisitos e, de repente, também ela sugeriu a proposta de, caso não desse para eu participar do Greenvex São Paulo, eu poderia fundar um Greenvex. Só que aí era a questão, vou fundar o Greenvex como? Sozinha? Só tem eu aqui, em Conceição dos Ouros, cidade, né, de 13 mil habitantes, e não tinha estrutura nenhuma, né, uma cidade pequena, não tinha IC, a IC mais próxima era São Paulo, né, 4 horas de distância, 4 horas de tempo, né, de distância ali. E aí, beleza, tinha essas informações, né? E uma coisa que ela fez também, ela divulgou a Semana da Invex pra mim. Que foi onde eu olhei ali, né? Falei, Semana da Invex, vai ter vários cursos, né? E eu tenho também a possibilidade de conseguir esses cursos que são pré-requisitos para eu participar de Greenvex. Então, eu vim pra Semana da Invex já com o objetivo de fazer os cursos de Invex e também já ter ali os pré-requisitos para participar de Greenvex. E nessa Semana da Invex, eu tive a oportunidade de começar já o voluntariado na Sinvex. Então, aí já começou a angariar algumas coisas para a formação e para a fundação do Greenvex. E na época, a minha irmã, ela veio junto para Foz, né, durante a Semana da Invex também. Ela, nessa Semana da Invex, também teve ali o posicionamento invexológico, e aí foi a oportunidade ali, né, a luz no fim do túnel que a gente viu para a fundação do Greenvex Conceição. Então, aí nessa Semana da Invex, né, eu me tornei voluntária e depois eu esperei a minha irmã também entrar no voluntariado. E durante esse período, né, continuei estudando a Invex, continuei ajudando ali nas coisas do voluntariado. E em janeiro de 2018, a minha irmã entrou, né, no voluntariado e em março a gente fundou o Greenvex, né, a gente tinha ali todos os requisitos, que era ser voluntário de uma instituição, né. E a gente fundou o Greenvex em condições, assim, mínimas necessárias, porque não tinha IC, então a gente fazia reuniões no único colégio que a gente tinha lá na cidade, e a gente fazia reunião toda semana, foi bem produtivo, assim, mesmo a gente sendo irmãs, assim, a gente percebia que era o momento onde a gente se colocava enquanto consciência para debater a inversão existencial. E foi um período que tanto eu, né, quanto a minha irmã, a gente se desenvolveu muito a cognição em relação à própria inversão existencial. E falando um pouco mais dessa Semana da Invex, né, Isa, pra mim foi um divisor de águas, assim, né, porque foi a viagem. Eu vim, aí eu fiquei super animada, né, tanto para entrar na docência, tudo, e foi quando eu realmente iniciei o voluntariado na Sinvex, né, e foi um momento, assim, onde eu tive também uma autoidentificação maior em relação à própria invexologia, assim. Eu falei, não, é isso mesmo e é isso que eu quero pra minha vida. E também foi uma semana da Invex onde ajudou a minha irmã também se posicionar em relação à Invex e a gente conseguir fundar o Greenvex junto. Então, assim, essa semana da Invex, que aconteceu em 2017, foi um divisor de águas pro Greenvex Conceição ser fundado, né? E para ele estar funcionando até hoje, né? Ele realmente foi uma semana da Invex, assim, que deu um gás pra gente, né? Tanto pra mim quanto pra minha irmã, e a gente fundou. Eu acho que essa semana da Invex rendeu muitos frutos, porque motivou vocês ali e foi uma coisa que ajudou vocês a fundar o Greenvex. Ele funciona até hoje e rende muitos frutos até hoje. Tem tantas pessoas participando do Greenvex atualmente, super ativa, super interessada, ali contribuindo, né, para o estudo ali em conjunto. Então é muito interessante, muito legal mesmo. Essa semana da Invex foi muito marcante. Eu lembro quando a gente se conheceu, e acho que o Greenvex foi muito positivo, assim, ajudou vocês a crescer e ajudou a gente a crescer também, porque a gente acabou entrando depois no Greenvex, e o Greenvex, ele assim, ele oportuniza várias recins pra gente crescer, assim, como pessoa, então é muito interessante mesmo. Você comentou, né, sobre um pouco da fundação, né? Eu queria que você falasse um pouco mais de como foi todo esse processo, assim, de fundação do Greenvex, né? Você comentou de fazer ali o Greenvex com a sua irmã, aí como é que foi esse processo, assim? Tá. Então, eu tinha os pré-requisitos, minha irmã tinha os pré-requisitos, e aí foi a hora, né, que a gente foi falar com a coordenação geral dos Greenvex. E aí a gente sentou, né, conversou com o Pedro Borges, que era coordenador geral dos Greenvex na época, e a gente definiu algumas diretrizes. Então, assim, precisa de um local, onde vocês vão fazer?
Aí a gente pensou, o único local que dá pra fazer é na escola ali, porque não dá pra fazer em casa, né? Senão vai ficar muito, né? Vai ficar muito informal. Então a gente fez lá na escola, né? A gente falou com o diretor na época da escola, a gente falou, olha, a gente queria utilizar uma sala aqui toda terça-noite para fazer umas reuniões sobre intelectualidade precoce, né? A gente pegou ali a essência do processo, porque não tem como falar, para fazer um grupo de inversores essenciais com sociologia, não dá para fazer isso. Mas aí a gente propôs isso, o diretor falou, ótimo, beleza, pode fazer. E a gente utilizou a sala durante quase todo o período, assim, do Greenvex lá na época. Mas então, aí o coordenador geral, né, perguntou a questão do local, a gente identificou lá que daria para fazer na escola. Precisava também de um coordenador que estivesse já na formação docente. Aí, na época, eu já tinha iniciado o processo ali, né, já tinha feito entrevista, e eu iniciei como coordenadora do Greenvex Conceição. E a gente definiu o horário, definiu, assim, a prioridade, né, que era mais estudar, na época o coordenador também sugeriu, né, é interessante como vocês estão no início, fazer algumas reuniões, assim, mais voltadas para as bases da Invex, né, e a gente fez isso, foi muito positivo, assim, a gente conseguiu realmente consolidar, assim, o grupo, sabe, consolidar ali, fixar mesmo, né, o processo do Greenvex, e foi mais ou menos assim, sabe, Isa? Teve momentos, assim, também ao longo do Greenvex que, sei lá, a gente ia de a pé até a escola pra ir no Greenvex. E era uma situação, assim, que às vezes você pensa, nossa, qual que é a lógica, né? As duas são irmãs, moram na mesma casa, por que não faz lá, ao invés de ir de a pé, 1 hora de distância, pra fazer reunião do Greenvex? Só que a gente entendia o valor de estar em um ambiente presencial que não estivesse conectado com essa... com aula pensando de casa mesmo, né? Então, a gente percebia esse valor e dava bastante prioridade para isso. Você comentou que vocês faziam na escola na terça-noite. Uhum. E vocês iam à noite a pé, andando? Não, a gente ia de tarde, né? Tipo assim, o Greenvex começava às 6h30. Aí a gente ia, tipo assim, umas 4h30, né? Andando. Aí na volta, nossos pais pegavam a gente. Entendi. É muito interessante, né? Dá para mostrar que vocês estavam bem interessadas ali com o objetivo ali do Greenvex, né? Muito bom. Você também comentou sobre os pré-requisitos, né, para fundar o Greenvex. Você podia falar um pouquinho mais, para quem não sabe, sobre isso? Sim, Então, os pré-requisitos para entrar no Greenvex, né, são basicamente a pessoa estar voluntariando em alguma instituição da Conscienciologia. Isso é o critério, assim, é o pré-requisito oficial. Só que nesse período da pandemia, como, né, os Greenvex acabaram tendo que refazer a modalidade ali, tiveram que começar a fazer na modalidade online, a gente conseguiu flexibilizar alguns pré-requisitos, né, somente nesse período, para que a gente conseguisse dar espaço para as pessoas que estavam chegando mesmo com a pandemia, né? Então, durante a pandemia, foram 2 anos, né? Ainda a gente está no processo, mas vários enterros civis a gente percebeu que estava chegando e a gente precisava acolher essas pessoas. Então, a gente flexibilizou alguns critérios, né? E hoje, com o processo da pandemia, né? Os critérios são pessoa fazer um curso básico de Invexes, né? E fazer um curso de aprofundamento também. Lembrando, né, isso daí é durante a pandemia. Logo, né, nesse momento que a gente está agora, né, começando a retomar as atividades, a gente também vai retomar os critérios oficiais, né, de a pessoa estar voluntariando uma instituição. E uma coisa que é muito legal, né, Isa, como você falou, né, hoje a gente tem o Greenvex Conceição e ele está nesse momento funcionando online, a gente percebe que ele está sendo um grupo, assim, muito de... acolhimento de pessoas que vão fundar novos grupos, né? Porque, assim, pessoas de Conceição dos Ouros mesmo, naquele grupo são 2, né? A gente hoje tem 9 membros, somente 2 são de Conceição dos Ouros. Os outros são de outras cidades que, né, estão nesse critério, né, da pandemia. E várias dessas pessoas querem fundar Greenvex, né? Então a gente percebe que ele está sendo assim um grupo mais de fomentar ali a Greenvexologia, fomentar a criação de novos Greenvexes, né? Mas são basicamente esses requisitos que a gente tem hoje.
E acho que é interessante também, né, falar por que desses requisitos, né, Isa? Porque às vezes, né, o pessoal pode pensar, mas por que burocracia, né? Por que tem tantos requisitos, né? Como que funciona isso? Quando a gente fala que um pré-requisito de participar do Greenvex é o voluntariado conscienciológico, é porque a gente entende que o voluntariado conscienciológico, ele está, assim, atrelado diretamente com o posicionamento invexológico. Porque quando a pessoa ela define que ela quer aplicar a inversão existencial, ela vai começar a fazer um movimento de interassistencialidade. Então, não faz sentido a pessoa pensar em interassistência e não pensar em voluntariado conscienciológico, por exemplo. Então, por isso que a gente coloca como um critério até de autodesassédio ali do inversor, né? Para ele ter um momento ali onde ele vai se dedicar à interassistencialidade, né? E a gente coloca isso como um pré-requisito por isso, tá? Só para esclarecer. Você comentou, né, Paula, sobre a questão de ter muitos integrantes que não são de Conceição dos Ouros, e realmente o Greenvex Conceição atualmente está sendo um grupo que está acolhendo pessoas de lugares diferentes, mas eu acho que foi uma boa oportunidade para ter uma configuração de um grupo que talvez seria improvável em outro Greenvex, né? Sim. Porque são pessoas de cidades diferentes, cidades bem longe uma das outras, né? Então eu vejo que a gente começou ali o Greenvex no meio da pandemia e muitos de nós crescemos muito, né? A gente escreveu um artigo em conjunto. Atualmente eu sou coordenadora do Greenvex Conceição, né? E a gente escreveu um artigo ali em conjunto e eu acho que a gente cresceu tanto desde quando a gente escreveu. E a gente vai apresentar agora na Semana da Invex, né, gente? Para quem não sabe, a Semana da Invex vai acontecer nos dias 7 a 17. Estão todos convidados e para mais informações, vocês podem acessar o link aqui na descrição. E, bom, eu acho que foi uma grande oportunidade de crescimento, assim, realmente. E isso é reflexo de vocês terem criado lá atrás o Greenvex Conceição, né? E agora as KCLs, né, que são de Conceição, estão mantendo, assim, né, o Greenvex firme. Sim. Lá, né? Então, isso é muito interessante, né? Como o exemplo de cada um, tipo, o exemplarismo, né, e a assunção de responsabilidade que cada um toma reflete em várias pessoas, né? Que às vezes não tem nem noção. O pessoal que ali do Greenvex que acaba... às vezes a Paula Rafaela, né, que foi a sua irmã que fundou ali o Greenvex com você, né, não participa mais hoje do Greenvex Conceição. Mas ela foi uma peça muito fundamental ali no início, né, do Greenvex. E hoje o Greenvex está tendo muitos frutos positivos. Então tudo isso é muito interessante. Isso é uma coisa que eu fico às vezes meio pensando mesmo, né? Porque na época, quando a gente tomou essa decisão, assim, né? Quando eu pensei, cogitei na possibilidade de fundar um Greenvex, eu jamais pensei que o Greenvex Conceição seria o que ela é hoje, assim, né? Então, assim, eu lembro que eu pensava assim, a gente vai fazer um Greenvex aqui pra gente se fixar e beleza. Só que hoje é um Greenvex que aporta várias pessoas que estão interessadas. Uhum. Então, isso é muito gratificante, assim, e me faz pensar sobre isso que você comentou, assim, de como a assunção de responsabilidades ela pode afetar outras consciências, né? Porque eu fico pensando, se a gente, né, eu e minha irmã, a gente não fizesse esse movimento lá atrás, hoje algumas pessoas de repente não estariam, né, participando de Greenvex, seria um Greenvex a menos durante essa pandemia. Uhum. Então é interessante, né, refletir sobre o impacto interassistencial da assunção de responsabilidade que a gente toma, assim, das nossas escolhas, né? Um bom exemplo disso que a gente está comentando, né? Eu falei tanto no Teática Inversiva que a gente fez com a Ibis e com o Igor sobre o artigo que você escreveu sobre carência afetiva, né? Uhum. E era um tema que tinha muita relação comigo, mas eu não sabia que era esse o nome, que tinham vários traços meus que estavam relacionados com isso, assim. E aí, depois que você apresentou no SIG, foi uma das coisas que me motivou a participar do Greenvex, né? E, como eu já comentei, eu sempre falo, eu cresci muito depois disso. Eu escrevi um artigo depois disso que me fez fazer uma recém muito grande de um travão que eu tinha muito tempo, assim. Então, essa questão do exemplarismo dentro do Greenvex é uma coisa muito marcante, muito característica, assim, do grupo.
Isso é uma coisa que a gente vai ver até agora durante a semana da Invex, né? Porque, assim, isso que você comentou da apresentação dos trabalhos de outros inversores afetarem a gente positivamente é uma coisa que acontece muito nesses eventos, né, de reencontro, assim. Então, a semana da Invex, ela é um evento também, onde vai ter uma série, né, de apresentadores ali, de pesquisadores que desenvolveram, né, artigos científicos e que vão provavelmente gerar isso que você percebeu, né, naquele artigo que eu apresentei na época, então... E a Semana da Greenvex desse ano tem o tema Greenvexologia, o Greenvex está comemorando 30 anos, então é muito interessante essa Semana da Invex, tipo, realmente está muito imperdível e... Como a gente já comentou, né, do artigo que a gente escreveu em conjunto, vai ser ali a primeira vez que um dos integrantes vai apresentar um artigo. Eu acho que vai ser muito positivo, assim, para todo o grupo, assim. Eu também acho. Bom, passando aqui para uma próxima pergunta, eu queria ver se você considera ou percebeu alguma mudança na sua vida e na sua aplicação da Invex após você ter fundado ali o Greenvex. Com certeza, Isa, porque foi, assim, um movimento que eu fiz que, na verdade, movimentaram várias outras coisas, né? Então, o fato, assim, de ter movimentado a fundação de Greenvex, na verdade, o fato de eu querer fundar um Greenvex fez com que eu entrasse no voluntariado, fez com que eu iniciasse o processo docente, fez com que também a minha irmã ali, né, entrasse no processo. Depois, né, durante o Greenvex ali, escrevi meu primeiro artigo, aí depois a gente escreveu o artigo junto. Então, a minha cognição em relação à inversão existencial, ela mudou, né, ela melhorou. Então, teve uma série de impactos intraconscienciais mesmo à fundação do Greenvex, porque, assim, teve que provar, né, foi uma provação para mim mesmo sobre o autoesforço, né. Então, por exemplo, isso que eu comentei, a gente ia de a pé lá para a escola. Isso foi, assim, uma aprovação pessoal em relação ao próprio autoesforço, em relação às prioridades que a gente define, né? Então, a fundação do Greenvex foi um marco para mim, assim, em relação à autoconfiança, à priorização e à própria aplicação da Invex mesmo. Um posicionamento invexológico, assim, marcado, né? Você comentou um pouquinho sobre ali alguns desafios, né, que vocês tiveram. Eu queria que você falasse um pouco mais dos desafios que foi a fundação do Greenvex e como que você fez, ou tentou, né, fazer um processo ali de desassédio desses desafios. Tá, então, desafio número 1, local, né? Então, o desafio número 1 foi local. Eu pensei assim, e agora? Onde a gente vai fazer? Tá, vamos fazer na escola. E aí eu propus lá pro diretor, né? Só que aí, no fundo, eu ficava assim, nossa, mas como que eu vou propor pro diretor isso? Né? Como que eu vou falar que eu quero fazer aqui reuniões de inversão existencial, da Consciologia? Aí eu pensei, não, mas não precisa disso, calma. Dá pra você falar, né, que você quer fazer um grupo de estudos, né? E beleza. Tinha várias salas vazias à noite, né? E aí, esse foi o desafio número 1. Eu tive que fazer um autodesassédio em relação ao próprio processo ali, né? Que eu fiquei com receio, né, de dar errado e tal. Só que eu falei, não, é isso e pronto, então vamos fazer. Outro desassédio, né, que acontecia, comentei que a gente ia de a pé, né? Tinha dias, por exemplo, que os meus pais falavam, a gasolina tá cara, imagina se fosse hoje, né? A gasolina tá cara, não tem como a gente levar vocês. Aí eu pensei, e agora, o que vamos fazer? Vamos de a pé? E a gente foi de a pé. Então, assim, tiveram alguns desafios, assim, mais práticos mesmo, sabe? Assim, de ir até o local, de arrumar um local. Durante a reunião, nossa, isso é um desafio. Como era uma escola, né, tinha lá o intervalo. E às vezes, tipo assim, a gente tava no meio da reunião, né, do Greenvex, e, né, quando às vezes atrasava um pouquinho, dava aquele bi do sinal da escola. Aí a gente falava, vixe, então tinha essa dificuldade. Ou às vezes a gente tava lá fazendo a reunião, e algumas pessoas não sabiam, né? Isso aconteceu poucas vezes, mas também foi um desafio, né? De montar um campo ali na sala foi um desafio. Porque às vezes a gente percebia que, assim,
quando isso era na verdade, um sinalizador de montagem de campo. Quando o nosso campo estava formadinho, ninguém incomodava a gente, tava belezinha. Mas quando tinha uma quebrinha, de repente aparecia uma pessoa lá e abria a porta e falava: ah, tchau. Tipo assim, pra ver o que tinha, né? Então foi um sinalizador, assim, de montagem de campo, também foi um desafio, né? Porque teve esses momentos, às vezes, de interrupção, que de repente uma instituição consensocêntrica, né? Um Greenvex sediado em uma instituição consensocêntrica não teria. Então, foi mais ou menos esses desafios, assim, sabe? Em relação a chamar novos integrantes. A gente até olhava para uma pessoa ou outra, só que a gente via que não tinha ali muitas pessoas interessadas, né? Então a gente pensou assim, vamos aproveitar esse momento que a gente tem semanal para aprofundar na Invex. Né? Na Alta Invex, a gente então fez várias atividades até de elaboração do Max Planejamento, a gente fez uma série de atividades, assim, que foram muito produtivas mesmo, né, com esses desafios, assim. Bom, tiveram alguns desafios aí. Eu fico feliz que vocês conseguiram, assim, passar por cima dessas dificuldades para continuar ali firme no Greenvex, porque realmente foi muito importante. Acho que na minha trajetória e na trajetória de outros colegas ali do Greenvex. Então, foi muito importante. Tiveram alguns desafios que vocês tiveram que passar por cima, mas com certeza eu vejo que valeu muito a pena. Com certeza. Bom, passando aqui para a próxima pergunta, eu queria saber, assim, você já é docente, né? E eu queria entender se o Greenvex contribuiu para a sua formação docente. E se sim, como o Greenvex contribuiu? Sim, tá. Então, o Greenvex, ele contribuiu muito com a minha cognição em relação à inversão existencial. E foi um momento, assim, onde eu consegui... Quando a gente começou ali no Greenvex, fundamos o Greenvex, começamos a fazer reuniões mais, assim, pautadas na essência da Invex, foi onde eu tive as reflexões, assim, mais profundas sobre a própria técnica da Invex. Foi onde, assim, eu tive mais contato com o corpo teórico da Invexologia. E isso me ajudou muito até a fazer meu fichamento, né, pro processo docente, me ajudou, assim, a entender mais a lógica evolutiva da Invex, então, e consequentemente, né, conseguir hoje estar como docente de lives, né, por exemplo. Então, ajudou principalmente nessa cognição, sabe, Isa? E que, consequentemente, ajudou na formação, assim, né? A docência é muito importante, porque é uma grande oportunidade de fazer assistência, né? Quantas pessoas ali que não assistem às lives, até os próprios integrantes ali do Greenvex, que não estão no processo docente, assistem uma live e aí conseguem entender melhor sobre um tema, né? Eu mesma já assisti várias lives da Simvex para entender melhor sobre os temas que a gente estuda, né? Então é realmente muito importante. E que bom que o Greenvex consegue ajudar, né? Consegue. Muita gente, né? Mas acho que a maioria dos docentes hoje de Invexologia passaram por Greenvex, né? Então, sim, com certeza ajuda. Bom, passando para a última pergunta, eu gostaria de... um dos seus temas, né, de pesquisa é a força presencial, né, inversora. E aí eu queria saber como, se isso contribuiu, se esse traço seu contribuiu para a fundação do Greenvex e como isso ajuda hoje nas reuniões do Greenvex. Certo. Então, uma coisa que me ajudou, né, foi quando eu vim nessa semana da Invex e eu recebi um feedback de um professor de Invexologia que ele falou assim: nossa, você tem muita força presencial, você precisa estar na sala de aula. E aquilo me animou muito. Eu falei, nossa, eu não sabia que eu tinha algumas características. Aí eu comecei falei, verdade, né, tenho isso mesmo. E, de modo geral, assim, eu sempre fui muito proativa. Então, assim, quando eu vi lá a Ibis falando de Greenvexologia, e eu queria montar a Greenvex, eu queria participar de Greenvex, eu falei, vou participar de Greenvex, se não for de São Paulo, eu vou fundar um. Então, eu acho que essa característica, assim, de proatividade ajudou, eu acho que isso, né, que é o que mais ajuda as pessoas a fundarem Greenvex. Em relação à força presencial, essa própria característica de ser mais proativo, de assumir mais responsabilidades, é uma coisa também que ajuda a fortalecer a força presencial. E como você comentou, um dos temas de pesquisa, né, pessoal,
é a força presencial, mas é a força presencial cosmoética, né? E quando a pessoa ela faz esses movimentos, assim, de assumir mais responsabilidades visando a interassistencialidade, ela começa a ter mais força presencial. E um resultado disso que eu percebi, assim, né, no meu processo, foi, por exemplo, a fundação do Greenvex me ajudou na formação docente, que me ajudou a me tornar docente e hoje, né, também me levou à coordenação geral dos Greenvex hoje, né, e então hoje eu percebo que eu desempenho, assim, um papel que é importante nesse sentido e acho que tudo teve fundo, né, o fundo de estudo foi o processo da proatividade, do engajamento, do alto esforço que levou a essa força presencial, né, e, enfim, e essa representatividade até certo ponto. Você comentou sobre a questão da coordenação geral. Você pode falar um pouco mais dessa sua experiência? Tá, então, como que foi, né? Eu participava, né, no ano passado do Greenvex Foz, né? Só que, assim, eu tava num período da minha vida muito conturbada, porque eu tava trabalhando 60 horas semanais, assim, né? Porque eu tava num período, assim, de desonerar meus pais, né, de realmente ter minha autonomia financeira, e foi um período onde eu estava trabalhando muito e eu não estava conseguindo mais, assim, nem acompanhar o Greenvex Foz, né. E aí, eu tava pensando assim, eu acho que eu vou ter que sair do Greenvex, só que eu não queria abrir mão do Greenvex de jeito nenhum. Só que eu pensei, não, vou ter que dar um jeito aqui, o que eu vou fazer, né. Na época eu já tinha me formado enquanto docente, né. E eu pensei, vou ter que sair do Greenvex, então vou falar aqui com o voluntariado, né? E aí o pessoal falou assim, e eu tava muito em crise porque eu ia ter que sair do Greenvex, né? Aí o pessoal falou assim, Paulo, o que é mais importante? Você participar do Greenvex ou você fazer Invex na prática igual você tá fazendo? E aí isso pra mim foi muito impactante. Beleza. Aí eu fiz o movimento de sair do Greenvex Foz, né? E depois os coordenadores gerais do Greenvex na época, né? Que era Ibs e Igor, eles me chamaram para uma reunião para falar comigo que eles queriam propor para mim, né, para eu assumir a coordenação geral dos Greenvex, porque, né, na época ali eu era a única docente, né, menor de 26 anos de idade, eles falaram, ó, você conseguiu desassediar isso, então acho que seria interessante você entrar, né, se você quiser. É um trabalho, assim, que não vai demandar horas, né? Vai ser um trabalho, assim, de acompanhamento que você vai fazer com os Greenvex e a gente quer saber se você topa. Aí, isso pra mim sempre foi também uma coisa do meu interesse. Desde que eu comecei a trabalhar mais com Greenvex, com a Invex, assim, eu tinha interesse de entrar na coordenação geral dos Greenvex. E aí eles já falaram isso pra mim, eu topei, comecei a participar e depois disso também várias coisas na minha vida foram se ajustando, assim, né? Então, com a própria docência, né, começou a estabilizar, comecei a coordenar os Greenvex, de repente eu também consegui mudar de emprego, porque eu consegui bolsa na faculdade, e aí tudo foi se estabilizando, e hoje, né, eu consigo, assim, até fazer as coisas com mais zelo, né, com mais calma. Então, foi mais ou menos assim que aconteceu, né? Ai, que bom que você não saiu do Greenvex, não, Paula. Não, eu ia sair, mas assim, o que eles proporam também? Eles falaram assim, olha, como você já vai sair do Greenvex Foz, a gente tá querendo que você volte pro Greenvex Conceição. Pra ajudar, né? Porque só tá as Cassis lá, né? A Cassiane e a Cassiele, e vai entrar mais gente agora, seria importante você dar um suporte ali. Aí eu falei, beleza, volto pra lá. E tô até hoje. Que legal. Eu acho que o nosso grupo ainda está se consolidando ali do Greenvex Conceição. Eu acho que hoje a gente está muito melhor de quando a gente começou, mas realmente a sua presença no grupo foi muito importante, né? E no início, fundamental, senão o grupo não ia estar, né, como está hoje. Então, realmente, muito positivo, muito legal, assim. Bom, gente, a gente chegou aqui ao fim dessa entrevista. Eu queria agradecer a presença da Paula. Muito obrigada, Paula, por você ter aceitado vir aqui hoje. Muito interessante os temas que a gente falou. Pelo menos eu fico super vidrada nas respostas dos entrevistados, porque para mim é muito interessante. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês. A gente é parceira aí no voluntariado, dentro do Greenvex. Como eu já comentei várias vezes, foi fundamental para mim. Então, eu agradeço não só pela entrevista, mas por todas as oportunidades que o seu exemplo trouxe para mim. E queria, assim, convidar, né, todo mundo que está aí assistindo a gente para participar
da semana da Invex, gente. Já comentei, dia 7 e 17 de julho. Para mais informações, vocês podem olhar aqui nos links da descrição. Se inscrevam, não percam essa oportunidade, porque realmente, como eu disse, tá imperdível. O tema dessa semana da Invex é Greenvex. Como a gente falou aqui, né? Foi super importante para nossa trajetória de vida, ajudou a gente a crescer muito. Então, não percam essa oportunidade, porque eu garanto que vocês vão se arrepender, gente. Eu já perdi uma semana da Invex e fiquei me arrependendo depois. Então, se inscrevam, deixem um like no vídeo, comentários, perguntas, sugestões aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações se vocês gostaram do conteúdo, né? E era isso. Você gostaria de falar mais alguma coisa, Paula? Eu gostaria de agradecer também, fico muito feliz, assim, de estar aqui também por tudo que você falou, né, me sinto muito satisfeita, assim, por ter ajudado, né, de alguma forma, enfim. E eu também gostaria de ressaltar, né, para as pessoas que estão nos assistindo aqui, para participar da Semana da Invex, porque assim, gente, foi um marco para todo mundo. E se você, né, tem interesse de aplicar em Invex, tá com interesse, assim, de entrar em Greenvex, essa é a semana, porque o tema é Greenvexologia. Então, assim, eu vou estar aqui, Isa vai estar aqui, vai ter uma série de pessoas que já passaram por Greenvex, pessoas que estão em Greenvex. A gente vai discutir uma série de temas, né, desde a fundação, consolidação do Greenvex. Então, vale muito a pena essa semana da Invex para quem tem interesse aí em fundar a Greenvex, em participar de Greenvex, manter Greenvex. Então, essa é a deixa. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada.